aniversário mais longo do mundo. Porque no dia do seu aniversário, esse cara entrou num avião, saiu da Nova Zelândia, foi pra Austrália e depois pro Havaí. Só que cada vez que ele mudava de país, o fuso horário diminuía algumas horas. Então, mesmo depois de 46 horas, ainda era o dia do seu aniversário. E ele passou sozinho, dentro de um avião. Cancelaram essa influencer por fazer review de comida sem comer nada. Os vídeos dela começaram a viralizar, porque ela pegava os lanches, molhava no molho e fingia morder. E depois dava sua opinião sem ter comido de verdade. As pessoas ficaram muito bravas e começaram a cancelar muito ela. Até o dia que ela revelou que por causa de um câncer só conseguia se alimentar através de tubos. E por isso não mordia nada nos vídeos. Coisas mais burras que pessoas já fizeram. Esse cara tava entediado no hospital e se perguntou se a sua cabeça cabia dentro do braço da cadeira. Ele resolveu tentar e entrou. Só que na hora de sair, ela ficou presa. O homem do seu lado começou a rir muito e decidiu mostrar como ele conseguia enfiar a cabeça e sair facinho. Só que ele também ficou preso. E os médicos tiveram que resgatar os dois tanso. Porque o seu teclado não é na ordem do A, B, C, D, pra você escrever mais devagar. Isso porque esse teclado foi criado em 1868, quando criaram a máquina de escrever. Nela, se você escrevesse muito rápido, as teclas travavam. Então, separaram as letras que a gente mais usa, pra você ser obrigado a escrever lerdão. Porque o burro é o único que não tem medo do Shrek. Ele fala no primeiro filme que ele é daltônico, o que significa que enquanto todo mundo vê o Shrek desse jeito, o burro enxerga ele igual um humano. Ideias que pareciam geniais, mas foram muita burrice. Essa galera queria quebrar o recorde mundial de mais balões soltos no ar. Só que os gênios esqueceram de checar a previsão do tempo e não viram que ia ter uma tempestade enorme. Então eles soltaram mais de 1 milhão de balões. Todo mundo achou que eles iam voar, mas por causa da chuva, todos começaram a cair, o que causou vários acidentes. Tiveram que fechar aeroportos porque o céu estava infestado de balões e o mar ficou extremamente poluído. Tudo isso pra no fim o Guinness nem aceitar o recorde deles. Esse hospital usou treta de futebol pra conseguir doações de sangue, porque eles sabiam que só pedir doações não ia adiantar. Mas lembraram que muitos torcedores dizem que dariam sangue pelo seu time. E aí eles falaram: é mesmo? Então criaram essa campanha, em que você se registrava pra doar e escolhia o time que você apoia. E isso virou uma competição de qual time tinha fãs mais leais. O melhor é o comercial, que mostrava um cara quase indo de vala, mas só tinha sangue do seu time rival. E ele falava que preferia morrer do que ter esse sangue nas veias. E assim eles salvaram milhares de vidas. O universo odeia essa mulher, porque ela tinha muito medo de avião e decidiu começar a terapia pra tentar superar esse medo. Só que alguns meses depois, o seu terapeuta sofreu um acidente de avião e morreu. E agora ela só viaja de carro. Um buraco misterioso apareceu do nada e ninguém sabia o que era. Esse especialista tinha certeza que era um asteroide, mas ele não podia estar mais errado. Ele deu uma entrevista na TV falando que essa era a pedra que tinha caído do espaço e falava todos os 67 motivos pra ele ter certeza disso. Só que no dia seguinte, postaram esse vídeo na internet de dois amigos bêbados cavando o buraco. Esse cara fez cocô forte demais e ganhou superpoderes. É sério. O Tommy McGill tava com o intestino muito preso e pra tentar resolver, fez muita força. Só que isso estourou 2 veias no seu cérebro. Ele ficou em coma por 10 dias. Mas quando finalmente acordou, começou a ver um mundo diferente. Tudo tava muito mais colorido. E assim ele abandonou a engenharia e virou um dos melhores artistas do mundo. Esse menino se vingou da professora, porque ele falou que o seu maior sonho era aparecer na televisão. Mas ela respondeu que ele nunca seria nada na vida, porque era gago. E que era pra ele pensar em outra profissão. Só que o menino cresceu e virou o Steve Harvey, um dos maiores comediantes do mundo, com o próprio programa de TV. E agora, todo ano, ele manda uma nova televisão pra casa dela, pra ter certeza que ela vai continuar vendo ele na TV. Descobriram uma nova personalidade. Todo mundo sabe o que é introvertido ou extrovertido, mas agora descobriram os outrovertidos, que são pessoas que gostam de socializar e que têm amigos, mas que não sentem a necessidade de encaixar num grupo. Preferem ter conversas profundas e, ao mesmo tempo, também gostam muito de ficar sozinhas. Ela fez um fake pra stalkear o crush, mas deu muito errado. A conta era de um restaurante falso que entregava comida. Só que ela deixou tão realista que começou a receber pedidos de verdade. E ela não teve coragem de recusar e acabou entregando um macarrão pra uma pessoa. Mas mais e mais pessoas começaram a pedir e até o crush dela comprou sushi e ela teve que entregar. Só que depois de um mês, o pai dela descobriu tudo. E ao invés de brigar, ajudou a abrir um restaurante de verdade. Ele virou um sucesso e ela descobriu que o crush tinha namorada. Pessoas que comemoraram cedo demais. Essa repórter resolveu tentar fazer uma cesta de basquete ao vivo. Só que aconteceu isso aqui. Ela comemorou, mas na hora a bola caiu pra fora. E ninguém teve coragem de contar o que aconteceu pra ela. Como eles metem um carro enorme dentro do shopping. Muita gente
acha que só dirigem ele com cuidado pela porta da frente. Mas não, eles na verdade usam portas secretas que só os funcionários conhecem e botam o carro em elevadores gigantes pra subir pra outros andares. Inventores mais burros da história. Esse cara criou um lápis pra incentivar crianças a não usarem drogas. Era um lápis normal, mas que tava escrito: não é legal usar drogas. Só que conforme você apontava o lápis, acontecia isso. É legal usar drogas. Legal usar drogas. Usar drogas. Drogas. Os meninos que eu gosto versus os meninos que gostam de mim. Foi o que ela postou pra falar que só os feios gostavam dela. Só que ela não imaginava a resposta que ela ia receber. Porque o próprio Mate respondeu. E quem falou que eu gosto de você. Depois disso, ela não só excluiu o post com uma conta inteira. Propagandas que deram muito errado. A Coca-Cola fez uma parceria pra colocar figurinhas da Copa na sua garrafa. Só que decidiram colocar as figurinhas atrás do rótulo. Isso fez os mercados perderem muito dinheiro. Porque as pessoas começaram a rasgar esses rótulos e roubar a figurinha sem comprar a bebida. A cor que você vê quando fecha o olho não é preto. Porque o preto é isso aqui. Mas você enxerga essa cor aqui. E você acabou de fechar o olho pra conferir, né? Esse cantor tava muito bravo porque os paparazzis não paravam de tirar foto dele. Então ele comprou esse cachecol, que parecia normal, mas toda vez que alguém tira uma foto dele, sai assim. As cenas de dança nos filmes são gravadas completamente em silêncio. Porque se tivesse barulho, não daria pra ouvir as falas. O que significa que os copos, na verdade, são assim. E pra gravar baterias, eles têm que tirar completamente o som. E vai disso pra isso. E sacolas de papel, que na vida real fazem muito barulho, na verdade são feitas de vinil. If you love Jesus, click that subscribe button. If you want Jesus to help you, then click that like button. Esse cara tem o nome mais azarado do mundo. Esse é o Starbucks. Ele abriu um café no Paquistão com o seu nome. Só que um dia o lugar lotou, porque toda vez que alguém pesquisava Starbucks, aparecia Starbucks. Aí ele resolveu mudar o logo pra um igual do Starbucks, mas com a cara dele. Ele viralizou muito, até o dia que o Starbucks descobriu e resolveu processar ele. Eles tinham os melhores advogados e sabiam que iam ganhar fácil. Mas no fim, o juiz falou que o Satar só tava usando o nome e rosto dele. E ele ganhou. Sons que você nunca ouviu. Os ratos também dão risada quando sentem cosquinha. E eles gostam tanto que quando você para, eles correm atrás de você pra mais cosquinha. Esse cara tá quase resolvendo esse cubo magnético. Só que todos os ímãs ao redor estão empurrando essa pecinha. E não importa quanta força ele faça, ele não consegue encaixar. Até que ele percebe que tá fazendo errado. Porque precisa girar o ímã pra alinhar os polos positivos e negativos. E o resultado... Uau! Quanto tempo leva pros atores se transformarem nos seus personagens? Pra virar o Pennywise, o Bill Skarsgård precisava cobrir a pele toda com várias camadas de tinta branca. As linhas vermelhas do rosto precisavam ser feitas com muito cuidado, porque se errassem, precisariam fazer tudo de novo, além das próteses que ele precisava usar. E levava 6 horas pra ficar pronto. O Jim Carrey levava 8 horas pra virar o Grinch. Por 82 dias, ele ficava todo esse tempo colocando maquiagens e próteses. E elas incomodavam tanto que depois das gravações, ele precisou fazer tratamento psicológico. Já no Mágico de Oz, o Homem de Lata precisava ser todo coberto por um pó metálico. E isso levava só 1 hora. Só que o problema não era o tempo, e sim que esse treco era completamente tóxico. O ator inalou tanta tinta que precisou ser internado e não conseguiu continuar o filme. Você canta o hino errado, porque sabe esse começo? Ele, na verdade, tem uma letra. A letra do hino foi criada em 1909, mas ele só virou oficial em 1922. E nessa oficialização, tiraram toda a letra do começo, que é... É por isso que você nunca deve desistir dos seus sonhos, porque o The Rock tá fazendo propaganda de shampoo e ele é careca. Bom dia. Eu vou fazer o Brasil ganhar o Hexa, porque eu tenho certeza que é isso que falta pra gente ganhar. Uma música pra torcida. E eu vou resolver isso. Primeiro, a letra. Tem que ter vuvuzela, canarinho, feriado não oficial numa terça-feira, 11 da manhã, quando tem jogo. E claro, Hexa. Mas como fazer uma música sem saber por onde começar? Tem Gemini pra isso. Mandei essa ideia pra ele gerar a música. E eu duvido a gente não ganhar com essa belezinha. Feira 11 da manhã, o chefe ele nem viu. É feriado não oficial, o Brasil sumiu. Faz a sua música pra torcer pro Brasil no Google Gemini também, porque eu vou comentar nos vídeos que usarem hashtag Seleção Gemini. Pessoas com genéticas muito raras. Esse é o Denis Vachurin, e apesar de parecer que ele tem 14 anos, ele na verdade tem 37, porque o
o corpo dele parou de envelhecer do lado de fora. E ninguém sabe exatamente por que isso aconteceu. Já o Sam Burns tem o contrário, uma condição que faz ele envelhecer muito mais rápido que o normal e parecer uma pessoa de idade, mesmo sendo uma criança. E essa mesma condição fez ele falecer com só 17 anos de idade. Essa mulher chamada Junko tem uma memória de só 7 segundos. Ela anota tudo que fez, conversou a cada segundo pra conseguir viver. E desde que esse vídeo começou, a memória dela resetou 4 vezes. Essa menina tava tirando fotos no meio de um jogo, quando essas duas começaram a zoar ela. Ela se segurou pra não começar a chorar, porque ficou muito insegura. Só que quando ela postou esse vídeo, as pessoas ficaram muito bravas e fizeram de tudo pra descobrir quem essas meninas eram. Quando descobriram, as fotos delas ficaram tão cheias de comentários que elas precisaram apagar as redes. Mas não parou por aí, porque descobriram o lugar onde elas trabalhavam e deixaram tantos comentários negativos sobre as duas que elas foram demitidas. Como ver as veias dos seus olhos que o seu cérebro ignora? Primeiro, tampa um olho. Depois, liga a lanterna do seu celular e coloca do lado do seu olho. E vai mexendo de cima pra baixo algumas vezes. E aí você vai ver a sombra das veias dos seus olhos. Parecido com isso aqui. Essa mulher tinha o cabelo rosa, mas um dia simplesmente baniram cabelos coloridos da empresa. Mas ela teve a melhor ideia pra se vingar. Todos os dias começou aí com uma peruca diferente, inclusive meio calva. E ninguém pôde falar nada, porque por mais bizarro que fosse, as cores eram naturais. Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Enfiar alfinete na pele fininha do dedo até entrar no lugar errado e machucar de verdade. Ficar apertando o ouvido pra ouvir as coisas desse jeito. Se esconder assim no lençol do varal, ficar vendo seu reflexo bugado na colher, tentar patinar no chão com as meias, esborrachar e quebrar o... A competição de pessoa mais preguiçosa do mundo tá acontecendo agora. E o vencedor vai ganhar 5 mil reais. Tudo que você precisa fazer é ficar deitado. Pode usar celular, computador e até dormir. Mas se você sentar ou levantar, é desclassificado na hora. Em 2007, o Messi tirou uma foto com esse bebezinho, que era muito pobre e tinha ganho um concurso pra crianças carentes conhecerem jogadores do Barcelona. 19 anos depois, o Messi tá jogando sua última Copa e esse bebê a sua primeira, porque ele é o Lamine Yamal. O que acontece quando algum personagem da Disney passa vergonha? Enquanto a Minnie dançava, a calça dela caiu. Ela saiu correndo e o Mickey continuou dançando como se nada tivesse acontecido. A fera também perdeu as calças durante uma apresentação. Pelo menos alguém ajudou dessa vez. A mulher elástica tropeçou, perdeu a cabeça e ficou calva. E na mesma hora precisou ser tirada do palco. Imagina ser uma criança na Disney e ver isso, deve ser meio traumatizante. O Mickey perdeu o seu olho no meio de uma apresentação e teve que seguir o espetáculo cobrindo com a mão, diretamente da Deep Web. Esse Mike Wazowski já não tava batendo muito bem, mas ficou pior ainda depois que isso aconteceu. Escutaram uma palavra errada e mandaram eles pra outro país. Em 2014, um casal australiano gastou uma fortuna pra ver a Copa do Mundo aqui no Brasil. Foram até o aeroporto, pegaram o voo, mas quando pousaram, perceberam que tinha alguma coisa errada. E descobriram que na hora de comprar as passagens, a agência escutou o nome errado. Porque o jogo da Copa acontecia em Salvador, no Brasil. Mas mandaram os coitados pra El Salvador. Esse cara pediu um celular da Samsung em troca desse desenho de dinossauro que ele fez. A Samsung respondeu que não, porque o desenho parecia ter sido feito por uma criança, mas enviou esse desenho de canguru. Só que quando o cara postou isso, viralizou tanto que a Samsung mudou de ideia e mandou um celular pra ele, personalizado com o dinossauro, como no livro Momentos em que atores não estavam atuando. Esse ator tinha que gravar uma cena em que várias abelhas saíam da sua boca e quiseram usar abelhas reais. Ele falou que jamais faria isso, mas o diretor insistiu que elas eram treinadas e não iam picar ele. E depois de 3 dias falando não, o ator teve uma ideia. A cada picada que ele levasse, eles pagariam $1000. E a equipe aceitou pagar.